É caminhar para onde Ele disse para você caminhar. É obedecer a tua palavra. Então Ele está dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, não, Ele está afirmando, andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Se você crê em Jesus e se você segue a Ele, você não anda mais em trevas, mas você passou a andar em luz. Você não está mais na escuridão deste mundo, mas você está sendo iluminado, você está sendo direcionado por Ele. Versículo de número 13. Então lhes objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Era por costume daquele povo, quando fosse lhe dar algum testemunho, eles precisavam estar com duas testemunhas. E eles estão constantemente duvidando daquilo que Jesus prega. Os fariseus não aceitam que Jesus é o Filho de Deus. Eles estão ao redor, mas eles não reconhecem, não aceitam, não afirmam que Ele é verdadeiro Filho de Deus. E aí ele vai dizer: eu dou testemunho de mim mesmo, mas também o meu Pai testemunha de... Às vezes durante a sua trajetória, às vezes durante a sua vida, muitos vão duvidar daquilo que Deus está fazendo sobre você, daquilo que Deus te chamou para viver. Mas Deus está dizendo: você não precisa se justificar para ninguém, porque o próprio Senhor, o próprio Deus dará testemunho de você. Deixa que Ele diga quem você é. Deixa que Ele fale ao teu respeito. Você não precisa bater boca. Você não precisa se justificar, porque o próprio Senhor dirá quem é você e para o que Ele te enviou. E como é que saberão? Saberão quando a palavra de Deus se cumprir sobre a sua vida. Podem não acreditar, podem não crer, mas tiveram que vê-lo no madeiro e tiveram que vê-lo ressuscitar ao terceiro dia. Quem vê agora não crê, quem vê agora não reconhece, quem vê agora não acredita, quem vê agora desdém, mas espera, aguarda. Porque a prova de que Deus é contigo, a prova de que foi Deus quem te enviou, a prova de que foi Deus quem te chamou, vai se manifestar na hora certa e no tempo certo. Jesus sabia quem Ele era. E às vezes Ele dava a resposta. Porém, outras vezes Ele guardava para si mesmo. Porque não é todo mundo que merece ouvir uma resposta nossa. Nem todas as vezes você precisa se justificar. Nem todas as vezes você precisa falar. Às vezes você precisa se calar e deixar com que Deus prove aquilo que Ele está fazendo sobre a sua vida. Aleluia. O pano de fundo, o contexto aqui do capítulo de número 8, vai ocorrer ali, está ocorrendo a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas, era para direcionar, para fazer com que o povo lembrasse daquilo que Deus havia feito a eles, lá no Êxodo. Quando o povo havia sido liberto, Deus havia cuidado deles no deserto. Então era comum com que o povo todo ano fazia a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas. Só que como todas as outras várias festas, ela tinha um significado. E qual é o significado da festa das cabanas ou da festa dos tabernáculos? Eles montavam tendas, porque agora eles já tinham casas, mas antes eles viviam em tendas e significavam que eles eram peregrinos, que eles estavam ali de passagem. E quando eles montavam tendas, havia as festas ali. Havia um certo dia dessa festa que os jovens subiam e acendiam um candelabro, e toda essa luz que resplandia iluminava todas as
estavam naquele arraial, naquele lugar. Então, outrora, eles viviam na escuridão. Só que a luz que iluminava todo aquele arraial e todas as tendas, ela não fazia acepção de tenda. A luz não escolhia se quem morava dentro da tenda tinha posse, tinha nome, se era de linhagem sacerdotal. A luz não fazia acepção de quem morava dentro da tenda. Mas se estivesse, oh glória, se a tenda estivesse armada no lugar em que era para estar armada, a luz iluminava e não havia mais trevas. O Senhor está dizendo: se você estiver no lugar em que eu te coloquei, a minha palavra te alcança, a minha luz te ilumina. Deus não faz acepção de ninguém. Isso se chama graça. E a graça, ela é maravilhosa porque ela age assim. A graça não adentra dentro da casa de quem tem mais posse. A graça não escolhe quem tem nome. A graça não escolhe quem tem dinheiro no banco. A graça não escolhe quem mora no melhor bairro. A graça não escolhe quem vem de linhagem sacerdotal. Mas a graça é um favor imerecido que me alcançou nessa noite, que alcançou essa igreja nessa noite, que alcançou a tua casa nessa noite. Sabe por que fomos iluminados pela luz de Cristo, pela palavra de Jesus Cristo? Porque a graça nos alcançou. Agora andávamos nas trevas, mas hoje andamos na luz. Oh glória! Eles armavam a tenda, acendiam o candelabro enorme, gigante, jovens subiam com combustível para acender. Então todo o povo estava agora iluminado por Deus. O Viviane disse algo aqui que me fez ir lá para o Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25 e versículo de número 13, onde fala sobre a parábola das 10 virgens. E nós sabemos que essas 10 virgens, elas estavam indo, esperando o noivo. E a Bíblia vai nos dizer que quando o noivo chega, 5 delas eram prudentes e 5 delas eram loucas. Mas o que separavam elas de prudentes e de loucas não eram as vestes, mas era algo que havia lhe faltado. Meu Deus! Elas estavam no mesmo lugar. As vestes das virgens eram as mesmas, mas o que a distingue, o que as separam é o que está lhes faltando. E o que falta? Azeite, para manter a lamparina acesa, para iluminar o caminho onde elas estavam. Porque para o noivo chegar na casa, ele via as luzes. Então ele dizia: ali estão me esperando. Só que ele não dizia quando ele ia vir. Só que quando ele chegasse, as noivas precisavam estar com as lamparinas acesas. E agora vai dizer: 5 delas eram prudentes, 5 delas eram loucas. Porque o que distingue uma das outras? O que lhe faltava. E ela vai lhe pedir para as prudentes. Ela vai pedir azeite. Só que as prudentes vai dizer: não, só tem para mim. Vai e compra. Só que aí a gente entra como que o azeite ele é produzido para chegar na lamparina. Não era qualquer azeite. Para ser combustível para a lamparina e acender a chama. Havia alguns tipos de azeite, 4 tipos de azeite, se eu não erro nessa noite. O primeiro tipo de azeite, quando a oliveira ela era prensada para se produzir azeite, precisava se prensar. O primeiro tipo de azeite que era extraído, ele era destinado para a casa do Senhor, para os sacerdotes, para os levitas. Não podia
hoje dentro da casa de Deus dando glória, dando aleluia, não são profetizando, mas não sabe que esse azeite que você trouxe precisou passar por uma prensa. O segundo azeite que era extraído quando era colocado uma outra prensa sobre a oliveira, era o azeite que era destinado para a alimentação. Nós sabemos que o alimento daquele povo normalmente era pão. Só que o pão, só feito com farinha, fica muito seco. Então eles colocavam azeite para dar um sabor. É Deus. O pão vai representar ensinamento, conhecimento, coisas da terra, aqui. Só que se tiver só conhecimento, ensinamento, e não tiver azeite, É Deus. o pão não desce. Tem muita gente achando que só conhecimento terreno salva. Tem muita gente achando que só conhecimento terreno cura, liberta. Mas o que faz a diferença na vida do crente é o azeite. Aí o terceiro tipo de azeite, quando ela era prensada pela terceira vez. Percebe que não importa quantas vezes está sendo prensado. Cada vez que é prensado, continua saindo, extraindo azeite. Não sei quantas vezes você foi prensada, você foi prensado este ano. Mas o Senhor está dizendo, à medida que a prensa aumenta, você continua extraindo azeite. Você continua produzindo azeite. Suporta a prensa. Suporta a mão do oleiro trabalhando sobre você. Porque à medida que ele te molda, à medida que ele te prensa, ele está extraindo azeite. Terceiro azeite. Era o azeite que era usado para combustível, como combustível para acender as lâmpadas.